Mano, Graça e paz. Bom dia. Bom demais estar aqui, hein? Nessa manhã você escolheu estar aqui para receber. Fomos abençoados nesse tempo de ontem. Quem estava aqui ontem à noite? Bênção demais, mas a conferência já estava acontecendo. Quem está desde o início da conferência? É isso. Muita coisa boa. E é uma honra estar aqui. E tudo aqui ensina, inspira, é impressionante. Uma mesa onde Jesus está sentado para nos abençoar. Tem sido uma bênção estar aqui nesses dias aqui, nesse tempo aqui. Eu quero falar um pouco sobre essa sinergia que precisa acontecer entre o apostólico e o profético. Você sabe que nós temos os dons de governo dados por Jesus à igreja. Nós temos os dons do Espírito. Lá na nossa cultura a gente fala dos dons manifestacionais ou dons de poder, mas também os dons de serviço. Tudo é para a igreja ser equipada para manifestar o reino e fazer o nome de Jesus conhecido e glorificado. Nós sabemos que nos últimos dias as trevas estão se sofisticando, uma expansão da maldade. O diabo está executando planos antigos com uma força muito feroz. Há um desespero dele se posicionando contra a vontade de Deus na terra. Mas a igreja, ela desde a chegada do Espírito Santo, que na verdade inaugura a igreja, é o Espírito Santo que inaugura a igreja, podemos dizer assim, ela é equipada para ser uma força também contra-ofensiva. O reino de Deus, ele colide o tempo todo. Então, ao se expandir, ele colide com uma força das trevas que estava instalada naquela realidade. Então nós temos a sociedade, temos as áreas de influência e o reino de Deus precisa chegar até lá. E você é esse continuador dessa expansão do reino. No monte da educação, no monte da política, na área da cultura, do entretenimento. Eu estava falando agora no café, que o técnico do Mirassol é nosso discípulo espiritual do time Mirassol. Desde o seu fracasso como jogador. Desde quando ele assumiu um time na 4ª divisão, Rafael Guanais, ele tem entendido que há promessa sobre a vida dele. E é muito interessante, ele diz o seguinte para a gente: pastor, eu só estou vivendo o que foi profetizado na minha vida. Eu decidi trilhar a minha vida. E eu sei quem eu sou, o que eu carrego. E eu sei que eu só estou nessa condição que estou para a glória de Deus. Então hoje é esse fenômeno todo, mas tem 20 anos, até mais, que esse moço resilientemente está passando por um discipulado. E ele entendeu que Deus deu um nível de influência no monte da cultura e entretenimento, e ele está levando o reino ali. Pastor Carlito diz o seguinte: a igreja não é medida pelo número dos assentos que ela tem, mas pela quantidade de pessoas que ela envia. Então,
o desafio da nossa espiritualidade não é o domingo, é a segunda-feira de manhã. A segunda-feira de manhã, onde iremos e tudo que faremos é o meio. O principal é o reino, a expansão do reino. Então o movimento apostólico, ele é um movimento que expande a igreja. É um movimento que traz essa capacidade da igreja mudar realidades e estabelecer a cultura do céu. Quem lê o livro Cultura da Honra vai lembrar, no capítulo 2, quando eu li o livro Cultura da Honra, eu recebi esse livro de uma pessoa que comprou os direitos desse livro aqui no Brasil. Ele deu de presente para o pastor Carlito, para mim, no mesmo dia e na mesma hora. Eu fui para o quarto, alguns anos atrás, do hotel, e quando eu cheguei no capítulo 2, eu dei um grito. Meu Deus! E veio no meu coração assim, esse livro vai entrar na história da nossa igreja. E entrou. Capítulo 2 explica sobre a questão dos dons de governo. O Dennis Silk, ele faz aquela figura do funil, e o funil, a boca maior, no fluxo do céu. Porque a igreja não é terra para o céu, a igreja é céu para a terra. Na boca do funil, dentro da ordem que o apóstolo Paulo apresenta os dons de governo, primeiramente deu para a igreja apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. A boca do funil é o acesso mais próximo ao céu. Então, na boca do funil está o condutor do fluxo. Então, o apostólico está na boca do funil, do céu para a terra, para que os demais dons de governo sejam assim. Então, a cultura do céu é estabelecida nessa perspectiva. Então não existe um dom de governo mais espiritual do que o outro dom. Porque todos estão sob a influência do fluxo do céu. Não existe que o dom, por exemplo, profético, no sentido de dom de governo, é mais espiritual, ou não deveria ser, do que o de mestre. Porque todos estão recebendo o fluxo do céu, entende? Só que o apostólico tem uma outra coisa. O apostólico é a paternidade. Está na boca do funil para trazer a cultura do céu para a terra, do céu para a terra, mas representa também um posicionamento, representa também uma função. Então o apostólico é a paternidade da igreja. Então é a referência, é a bússola. O apostólico enxerga. Eu costumo dizer que eu dizia assim, meu pastor, que eu considero um apóstolo, raiz mesmo, eu dizia que ele vivia no futuro. Agora eu mudei, porque ele deu uma acelerada. Eu digo que ele pratica o futuro agora. O tempo todo o apostólico está na atmosfera do futuro preferível de Deus, para uma comunidade ou para uma pessoa. O meu pastor, como apóstolo, e todo apóstolo é assim, ele tem a capacidade de enxergar você na sua melhor versão, impressionante, e te impulsionar para ir para lá. A minha esposa disse que o pastor Carlito é como se colocássemos um tubarão dentro de um aquário. Nenhum peixe dorme. Ele é assim, impressionante. Então, o apostólico, ele é a boca do funil, ou seja, o contato mais próximo com o céu. O apostólico, a sua vivência é o futuro, mas o apostólico é a paternidade. Então, a conexão do apostólico
com o profético, que são os dois que estão mais próximos da boca do funil, é fundamental. Não pode haver ou existir rivalidade, disputa, competição, braço de ferro. Primeiro, porque de certa forma, então, o profético já entra numa filiação. Entende? Então, a conexão desses dois dons de governo podem fazer com que a igreja vá para um outro nível e se expanda de uma forma sobrenatural e exponencial. A gente também não pode confundir as terminologias, né? Quando a gente fala uma vida profética não significa que a pessoa tem o dom de ofício de profeta. Uma vida profética é uma vida sobrenatural, é para todo mundo. Porque todos podem ouvir a voz de Deus e serem conduzidos por essa voz. Porque não há nenhuma experiência mais significativa para o homem do que ouvir a voz de Deus. E ontem a gente brincou aqui que não existe Espírito Santo Júnior, né? O Espírito Santo é uma pessoa. Ontem eu desci com os netos dos pastores, a molecada tudo chapada, descendo, depois do culto. E falei, aleluia. Tudo narniano, os netos deles. Por quê? Porque não existe Espírito Santo Júnior. Elas já têm o Espírito Santo em suas vidas em função da entrega da vida delas para Jesus. Isso é lindo demais. Então, o profético, ele não é o detentor do sobrenatural na igreja. Isso é fundamental. Porque todos os dons de governo, e consequentemente todas as pessoas que têm o Espírito Santo, devem fazer algo que é uma ordenança. Sejam cheios do Espírito. Efésios 5,18 é para todo mundo. Não vos embriagueis com vinho no qual há devassidão, mas sejam cheios do Espírito Santo. Então a gente não pode confundir o profético, no sentido de dom de governo, com aquilo que deveria ser natural para todo mundo. Eu brinco assim, né? Os tradicionalistas, quando vão falar da grande comissão, só falam de Mateus 28. Eu pego mal pra caramba. Não tem Marcos 16, não? É grande comissão também. Em Marcos 16 é assim, porão a mão, enfermos serão curados. É a grande comissão, aleluia. Pisarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera não morrerão. Falarão em novas línguas, expulsarão demônios. É a grande comissão também, meus amigos. Não é só Mateus 28, batizar, fazer discípulo, tudo isso está junto. Então quando você vai fazer discípulos, você já vai cheio do Espírito Santo. Então, a gente não pode achar que esse movimento de cura, de libertação, de sinais, é só para aqueles que se identificam com o dom de governo de profeta. Quem está entendendo aqui? Estou falando aleatoriamente, mas está fazendo sentido? Entende? Então isso é muito importante, né? Para que a gente realmente absorva essa cultura do sobrenatural. Sobrenatural é a vontade de Deus para a igreja toda. Nos últimos dias, os filhos profetizarão, os jovens terão visões e os idosos sonharão. É normal um filho profetizar? Não é normal, mas o Espírito profetiza. É normal um jovem ter visão? Não é, mas no Espírito eles terão. Ontem eu percebi no meu espírito muitas ideias criativas e rentáveis sendo distribuídas aqui nesse auditório para a juventude. Por quê? Porque quando o Espírito vem sobre o jovem, ele tem visão. Então isso é sobrenatural. E é normal um idoso sonhar. É normal ele reclamar. Gente, um idoso chapado, cheio de Espírito Santo, é lindo demais. Eu fui esses dias, como é que chama a igreja? Igreja Viva, lá em Campinas. Meu Deus, tudo narniano também, como vocês aqui.
Gente, comecei a pregar. Estavam os pais do pastor e os pais da pastora. Tudo na casa de 80 anos. Gente, na hora que eu falei, quem quer mais o Espírito? Pum, eles colaram aqui. Eu já pulei na plataforma, dei um sopro, os 4 caíram. Eu falei, aleluia, meu sonho de consumo. Gente, cara, eu estava ministrando, parecia que só tinha uns 4. Aquela avidez, eles recebendo, com 80 anos. Na casa de 80 anos, os 4. E outra, endossando o ministério dos filhos. Que coisa linda. E os netos ali também. Extraordinário. Eu quero que em nome de Jesus, eu bem velhinho assim, tenha ceia para entrar, falar comigo antes de eu morrer. A minha família biológica brigando com os discípulos. Não, eu quero a última palavra do pastor Fabiano na minha vida. Aleluia, aleluia. Morrer tipo assim, Jacó, profetizando. Aleluia, aleluia. O pessoal brigando com a senha lá, vendendo a senha pro outro. Entendeu? Aleluia. Por quê? Porque não é natural um idoso sonhar, mas cheio do Espírito Santo sonha. Aleluia. Sonha e compartilha para inspirar os filhos, para inspirar os jovens. Então, o Espírito derramado sobre todas as faixas etárias. Aleluia. As crianças não estão mais conversando com amigo imaginário, não. As crianças estão conversando com anjos agora. Aleluia. Aleluia. Presta atenção, você pai e mãe aí. Mudou já a estação. São os últimos dias. Queridos, para mim, a unção é acumulativa. 21 séculos de unção. Imagina o que nós vamos ver até esse encontro da noiva com o noivo. Nós vamos ver coisas, a Bíblia diz que os heróis de Hebreus 11 são nossas testemunhas. Imagina, eles olhando de alguma forma e vendo, gente, que é isso que eles estão vivendo? Nós veremos coisas que Moisés não viu. A gente não consegue falar amém, a gente balança a cabeça, porque é grande, né, isso aí. Você acredita nisso? Aleluia. Coisas inéditas para nós. Aleluia. Então meu pastor diz assim, Fabiano, só tem 2 caminhos para a igreja agora. Amar e viver no sobrenatural. Agora, quando a gente fala do ofício profético, nós precisamos, dentro da direção do apostólico, desenvolver esse ofício. Esse ofício, ele gerará outros profetas. Cada dom de governo precisa ficar grávido e gerar outros. Apóstolos precisam gerar apóstolos. Profetas precisam gerar profetas. Mestres precisam gerar mestres. A maturidade de alguém num dom também é prefigurada pela capacidade dele gerar pessoas no mesmo dom. E treiná-los. E enviá-los. O profético dentro da igreja, sob a influência do apostólico, precisa sempre ter na agenda principal a expansão do reino. A ala profética quer ficar naturalmente segregada, que a gente gosta muito, estou me incluindo, da chapação. A gente é tudo. Só que, como diz o pastor Carlito, o avivamento não é quando o fogo cai, é quando ele se espalha. Então, se o profético está sob a influência do apostólico, todo o poder de Deus precisará se reverter em expansão do reino, derramado na igreja. Isso é fundamental. É um fogo com objetivo. É um fogo que frutifica. Não é isso? Quem concorda aqui? Faz sentido? Aleluia. Nosso culto de domingo, se for lá,
e me ver pregar. Você me viu pregar ontem aqui. Ontem é uma conferência, já me convidaram porque já sabem como eu sou. Então, aleluia, vamos que vamos. Agora lá domingo, vou pregar domingo lá em Itajubá, lá em Minas Gerais, nossa igreja lá. Eu vou pregar em 35 minutos, né? E vou tentar fazer de tudo para dar uma esquentadinha no final ali, uma oração forte, alguma coisa. Mas vou fazer apelo, tem que pregar para o não crente entender também, que a nossa igreja é muito evangelística. É um culto de domingo, não é uma vigília. Aí tem gente que chega para mim e fala assim: pastor, domingo está meio frio. Os cultos de domingo são frios, eu estou preocupado. Então, querido, você não tem secreto, não? Quem é desesperado por mover no coletivo é porque está com pouco secreto. Agora nós vamos começar lá em São José. Eu tenho 4 cultos. Quem já foi lá sabe. É uma cidade. Olha, se uma pessoa... Preste atenção no nosso dilema, que é a dor do crescimento. Nadinho, se uma pessoa chegar para o culto das 10, 9h25, com 2 crianças, ela vai entrar na igreja 10h30. Já vai entrar na hora do dízimo. O cara fala: meu Deus, que luta. Logo na hora do dízimo. Perdi o louvor. É gigante. Então eu preciso ter os cultos dentro de um horário. E a gente vai tentar naquela hora, 1h30, 1h35, pedir: Senhor, que todos saiam encorajados. Só que é o seguinte, aí faz parte do ministério profético, trabalhar para que toda a igreja tenha essa cultura do sobrenatural, cooperar com o apostólico, para que desde o estacionamento, os irmãos e irmãs do ministério de trânsito sejam cheios do Espírito Santo, sejam sobrenaturais e já com um olhar e boas-vindas já vai ministrando. Aleluia! E tem acontecido milagres e curas e até salvação no nosso estacionamento. Todos os ministérios de apoio ao culto não podem estar em um ritualismo e ativismo. Todos os voluntários dos ministérios de apoio ao culto estão nessa atmosfera do sobrenatural, transferindo vida e unção. Às vezes não será uma palavra do púlpito, mas um abraço lá, na hora de você entregar o seu filho, ou pegar o seu filho. Às vezes, o culto foi maravilhoso, mas o que o seu filho recebeu lá no ministério infantil, ele fala no carro, a glória de Deus desce ali no carro. Você tem que até parar no acostamento ali, porque virou um Shekinah lá dentro do carro. Quem está entendendo? Então, por que nós precisamos organizar o profético? O profético não detém o mover de Deus na igreja, mas ele é como um guardião para que o mover continue, entende? É isso. E aí nós vamos ter os ministérios proféticos, que é uma organização. Todos os ministérios proféticos podem ser exercidos por uma pessoa, mesmo que ela não esteja no ministério profético. Por exemplo, orar por cura, é básico, está na grande comissão. Falar em línguas, libertar pessoas, entende? Eu posso comprar uma bandeira lá e sair no meu secreto lá. Mas nós precisamos, para que essa cultura do sobrenatural aconteça na igreja, equipar os santos também nisso. E nós temos que tomar cuidado para que nenhum ministério profético fique com a porta trancada. Todos podem ter acesso. Lógico que tem os requisitos, mas tudo viável. Amém? Então, dentro da célula, nós temos que viver o sobrenatural. Como estilo de vida, nós temos que viver o sobrenatural. Coletivamente, nós precisamos viver o sobrenatural. Quando nós somos enviados para a sociedade, nós temos que viver
o sobrenatural. Então nós não podemos confundir essas perspectivas e vivências que temos que ter dentro da igreja como algo exclusivo. De certa forma, todos nós que temos Jesus, temos a influência dos 5 dons de governo. Amém? Aleluia, aleluia. E a gente precisa transformar isso em um estilo de vida. Mas, sobretudo, existe uma paternidade que é apostólica, que sempre aferirá a vontade de Deus para uma igreja, não na perspectiva da terra, mas na perspectiva do céu. O apostolado precisa ter sempre essa capacidade de perceber aquilo que Deus quer fazer em cada estação, de forma específica, dentro daquilo que Ele mostrou de forma mais ampla, para que Ele consiga mover todo o corpo em relação à vontade de Deus para aquela comunidade local. E assim nós vamos transformando realidades, e assim nós veremos apóstolos cheios do Espírito Santo, profetas cheios do Espírito Santo, mestres cheios do Espírito Santo. Aleluia. Eu tenho um monte de amigo mestre, né? Eles trazem profundidade para mim, eu mando fogo para eles. Tudo parceiro. Lá em casa, minha esposa é mestre, a minha filha mais velha é mestre, a outra, a mais nova, é profeta. Então tem 2 mestres e 2 profetas. Aí de vez em quando a gente começa a resenha em casa. Aí as mestres, pai, a filha, né? Fala, pai, o senhor fala de coisas complexas de forma muito simples. Às vezes o senhor não dá nenhum exemplo. É complicado. O senhor solta uma bomba e nem explica, já muda de assunto. A gente tem que pensar. Eu falo, e vocês que começam a explicar, dá até sono na gente. Já tá lá falando a cor do olho de Moisés, já tô sufocado. Eu só tô querendo entender. Rapaz, eu encontro a Vivi segunda-feira, eu falei, segunda-feira de manhã, você vai pregar domingo, né, Vivi? Eu falo, meu Deus, você já começou. Segunda-feira de manhã. Eu falo, aleluia, aleluia. Gente, a mulher, meu Deus, ela estuda muito antes de pregar, mas muito, muito. Eu falo, Senhor, glória a Deus. E se eu olhar muitas vezes, ela fala, não sou igual a você, não. Tá bom, então, Deus abençoe. Não quero briga aqui, não. E a gente aprende uns com os outros. O evangelista desesperado para a gente sair daqui ao invés de almoçar e evangelizar no shopping. Aleluia. O pastor... Aí vamos colocar a dimensão aí, por exemplo. A dimensão sobrenatural entre os pastores de ofício. Ou você é um pastor, você que lidera a sua célula. Você é um tipo de pastor. Gente, a cultura da honra salvou a minha vida. Vou te falar. Antes era assim. Que apesar de ser profeta, sou pastor também, né? Então, tá lá. Vou ver na minha agenda quem que marcou comigo para conversar. Meu Deus. Meu Deus. Mas era assim. Pela 1000ª vez, Senhor, eu vou socar ele agora. Não aguento mais. É começar a passar mal. O cara que fez a burrada e eu tava passando mal. Não me ensinaram isso no seminário. Parece que ensina a gente a ser codependente das pessoas. Eu li Cultura da Honra, eu entendi o seguinte. As pessoas em Jesus são poderosas. Existe o domínio próprio. Se ela fez um buraco, ela tem condições de sair de lá. Eu não vou entrar no buraco. Sacou? Gente, se não fosse a cultura da honra e as nossas células, eu já estaria no céu há muito tempo. Tinha infartado, alguma coisa. Agora,
Aleluia, agora eu tô leve, tranquilão. Marcou lá, BO. Já sai falando em língua. Chorabaqué, soricá. Aí o cara entra com aquela cara de escassez. E aí, guerreiro, beleza? Ele, opa, eu sou, beleza. Quer um café? Tô tranquilão. Ele já acha estranho. Quer água? Aí, pastor, como vai? Ele tá vendo, é meio estranho. Que eu não sou mais aquele que ficava desesperado. Aí, então, querido, burrada, né? De novo. Como que eu posso fazer para te ajudar a sair desse buraco, querido? Assim, não mexe nem sobrancelha, tô tranquilão. Tranquilão. Porque enquanto tem um fazendo burrada, tem 10 acertando. Eu não vou ficar codependente daquele que quer errar. Eu quero celebrar quem está acertando também. Eu tenho que ter saúde para celebrar com quem está acertando também. Então é tudo sobrenatural. Sobrenatural é eu não surtar. Sobrenatural é entender, cara, não está na conta do pastor, não está na conta da igreja, não está na conta da minha esposa, nem dos meus filhos, nem da sociedade, nem do sistema, está na minha conta. Pastor, o senhor pode me ajudar a sair dessa encrenca que eu mesmo criei? Aê, querido, dá um abraço aqui, amor. Nós estamos juntos. Isso, não põe na minha conta, está na sua, mas eu vou te ajudar. Aleluia. Obrigado, Senhor. Deus abençoe o Denicil, que prospere a vida dele, que me ajudou muito. Me ajudou muito. Se todos podem ouvir a voz de Deus, aquele irmão pode ouvir a voz de Deus. E pode acessar o poder de Deus para mudar de vida. Isso é que é ter uma igreja sobrenatural. Então, a cultura do sobrenatural, ela precisa entrar na raiz da igreja. Nessa sinergia do apostólico e do profético. E o profético tem algo muito importante, porque daí a questão profética mesmo. É viabilizar o que o apostólico viu. Aí nascem os atos proféticos. As jornadas espirituais, de oração, de jejum, de votos. A conscientização espiritual, para que aquilo que foi visto pela paternidade possa deslocar todo o grupo para aquele local, aquele lugar, aquele ambiente, aquele acesso. É lindo demais. É lindo demais. Eu louvo a Deus por tudo que tem acontecido lá na nossa igreja nesses anos. E a gente, através deste equilíbrio, desse bom senso, em todos os níveis, nós temos avançado com equilíbrio. Por exemplo, Beth, quando chega alguém para mim e fala assim, Fabiano é a tocha celestial, hipergaláctica, a canela de fogo da igreja. Eu falo, e você o que, irmão? Sua geladeira? Eu não aceito estereótipo em mim, não. Ué, o Espírito Santo é só meu. Não, se não for... Não. Não, porque o Carlito é mais assim... Quase que fala assim, CEO. CEO, é um CEO. Não é CEO não, filho. Ele é um louco espiritual. Para ter uma mini cidade, 20 CNPJs, apoiando mais de 2.000 igrejas no Brasil e no mundo. Gente, se ele não for espiritual, eu não sei o que é ser espiritual. Agora, só porque ele não tem o estereótipo do Fabiano, eu não tenho mais jeito, é desse jeito mesmo. Mas o homem é outro jeito de se portar, de se vestir, de andar, de falar. Gente, ele nunca chegou, me levou para uma sala e falou assim, Fabiano, rapaz, você está doido de uma forma incontrolável. Vamos dar uma amenizada. Sabe por quê? Porque antes da minha unção eu sou filho. E eu não quero deixá-lo desconfortável. Eu tenho loucura, mas a loucura com bom senso. Não é a loucura de órfão. Eu só falei em línguas publicamente depois que ele falou. Pra você ter uma ideia. Ele ficou 1 ano. E agora vai engatar, hein? Agora arrancou. Ele ficou 1 ano. Ó, pra você ver como essa cultura é importante. Ele ficou 1 ano, tirou um sabático. Um sabático
né? Trabalhou mais do que mais, ele ficou 1 ano nos Estados Unidos. Falou que é sabático. Voltou com um monte de igreja na Rede Inspira. É o apostólico. Eu nunca vou conseguir entender o apóstolo, porque eu não sou. Tem que respeitar. E aí, deu 2 meses, ele voltou para fazer uma ceia. Aí ele colocou os indicadores da igreja. Tinha um lá, sei lá, batismo, deu uma congeladinha, né? Aí ele olhou para nós, assim, que é apostólico. Ele olhou para nós e falou assim: olha, se vocês não conseguirem, eu volto. Tá? Porque não pode cair nada, né, queridos? Gente, eu falei, gente, esse homem tá um tempão para fazer um sabático. O homem vai voltar, não vai ficar na minha conta isso não. Na minha biografia não. Falei, Vivian, minha esposa, se você quiser me encontrar, me encontra na igreja a partir de agora. Eu moro lá. Eu moro lá. Eu moro no Campus Colina da Igreja da Cidade. Me encontre lá. Fui para cada líder e disse assim: você vai deixar o pastor voltar do sabático dele? Então, refaça a sua responsabilidade e tal, e tal, e tal. Mas, eu que mais pregava no domingo, na principal igreja. Primeiro domingo normal, segundo domingo normal, terceiro domingo, quando eu ia falar com a igreja, vi umas coisas na minha cabeça, assim, do tipo, muito assim, para acertar a igreja. Aí o Espírito Santo falava no meu ouvido: só que você não vai falar, você sabe disso, né? Porque você não é o pai da igreja. Agora, em nome do profético, do fluir, eu podia ter feito uma catástrofe. Você chega nesse nível de conexão. Impressionante. Eu vi mesmo, claramente, várias vezes. Eu falei, agora eu acerto a igreja. Ele, não. Isso só pai fala. E nem é a estação para falar isso. E quando for falar, é ele que vai falar. Aí eu mudava. Ia para outra coisa. Tanto é que eu preguei 1 ano inteiro, ninguém reclamou de mim para ele. O pessoal me perguntou assim: como que é esse negócio do profético? Quando você vai ministrar, o senhor sente uma pressão? Gente, eu sinto pressão até em aniversário de família. Só que a gente aprende a conviver. E a gente não fica olhando essa primeira perspectiva. A gente ministra a partir de onde Jesus está assentado, à destra do Pai. A gente parte da vitória para a guerra, para a vitória. Aleluia. Então, essas são as minhas palavras aqui, para trazer algum tipo de perspectiva no seu coração, porque esse assunto é extremamente importante para o futuro dessa igreja, que é saudável, que é multiplicadora. Você não tem noção, querido, falei isso aqui ontem, você não tem noção que é essa igreja completamente. Você tem que entender o que acontece no Brasil e no mundo. Isso aqui é muito incomum. Se tornará comum nessa última colheita, no avivamento, em nome de Jesus. Mas isso aqui não é tão comum assim. Você está num lugar muito diferenciado. Você é privilegiado de estar numa família saudável. Como o pastor Carito diz sobre a nossa igreja, nós não somos perfeitos, mas nós somos saudáveis. E tudo que é saudável multiplica, cresce. Então você está no lugar que você veio para pertencer, não só para frequentar. E quem permanece e pertence, frutifica. Acredite no ecossistema que essa igreja é. Mergulhe, você vai ver o que vai acontecer do outro lado do caminho. Do outro lado do desfecho. Você vai crescer muito. Tem pergunta aí? Como é que vai fazer agora? A gente está aprendendo, então o principal, o essencial a gente tem. Não somos perfeitos, mas somos saudáveis.
É por isso que nós temos crescido e multiplicado. Mano, você já falou muita coisa, algumas perguntas chegaram, eu mesmo fiz uma pergunta. Só que conforme eu ia escrevendo e lendo, você ia respondendo todas, cara. Então você vai repetir aqui o que você falou. Uma que eu separei é a seguinte: você disse que não pode haver conflito entre o apostólico, que é a paternidade da igreja local, e o ministério profético. Então o ministério profético é o primeiro ministério filho dentre os 4 filhos. De forma prática, que tipo de conflito pode existir e como lidar? Qual que é a viés mais natural do profético? É o sensorial. Nada de errado com isso. É experimentar Deus. É ativar unção, repartir unção. Isso é importante, mas precisa ser para um objetivo que é sempre a expansão do reino. Então, o conflito pode ser uma agenda paralela à visão da igreja. Eu acho que essa é a essência principal. Então, o movimento profético é para fazer com que a igreja continue sendo sobrenatural, mas precisa estar sobre essa influência do apostólico. A gente vê no Monte da Transfiguração. Quer mais chapação que aquilo lá? Meu Deus! Eu escrevi no livro Queimando no Secreto. Os discípulos fizeram 2 questionamentos para Jesus. Primeiro, duas interferências. Primeiro, ensina-nos a orar. Aí nasce a oração do Pai Nosso. Mas depois ele mostra ele orando. Tipo assim, ele abre a porta do secreto dele. Aí tá lá o secreto de Jesus: Elias, Moisés. O Pai fala. Entende? E aí o que acontece? O que está acontecendo lá no pé do monte? Uma pessoa endemoniada, e os 9 que ficaram lá não conseguiram. Quando Jesus fala assim, depois que ele expulsa, eles perguntam a par, os 9, ou um representando os 9. Por que a gente não conseguiu? Jesus fala, algumas caças só saem. Ou seja, em outras palavras, se vocês tivessem entendido quem eu sou, o que eu represento, e se vocês tivessem entendido que a espiritualidade precisa ser uma coisa buscada continuamente, para que na hora certa ou numa necessidade ela se manifeste. Não vai dar para olhar o endemoniado, parar, para depois fazer jejum, oração e voltar para se preparar. Então, é a espiritualidade do cume que precisará influenciar no pé. Então, essa dinâmica foi do monte, no pé do monte. Dá para a gente perceber bem, não é? Então, Jesus ele tinha isso. Ele saiu de um momento, nem Spielberg consegue fazer um negócio desse, né? Uma coisa tão gigante, né? Eu brinco que a célula de Jesus era extraordinária, né? Tinha Moisés, Elias, e ali os 3 que prefiguravam o início da igreja. Mas quando Jesus desce, ele expulsa o demônio. Então, uma espiritualidade que fazia sentido, uma espiritualidade que expandia um reino, uma espiritualidade que colidia com as trevas. Então, isso é muito importante. Se não tiver a influência do apostólico, o profético terá uma agenda pessoal. E isso pode trazer divisões, esquisitices, maluquices.
eu falo que o pastor Carlito me trouxe um profético com bom senso. Com bom senso. Tá rouco. Pamonha fresquinha. Melhorou. É o cara do som tá chapando lá. Me ajuda aí, Fabinho. Pior que é meu cunhado, né? O Espírito Santo. É que ele veio de bermuda hoje também. É seu cunhado? Ele é seu cunhado? O som é meu cunhado. Pô, depois você acerta o relacionamento com ele aí, cara. Ele nem tá lá, ele tá aqui, ó. Controlando daqui. Aê, Fabinho, agora sim, hein? Passou a raiva. Perdi até a pergunta que eu ia fazer, mano. Eu ia falar dentro do que você tava falando, até esqueci, cara. Foi na conta do Fabinho. O Fabinho, coitado. Mas tem uma pergunta aqui, Fabiano. Como que o ministério profético pode atuar de forma prática para contribuir para o alcance e formação de discípulos, com base no fato de você vive a realidade que a gente vive aqui de uma igreja em células? Como é que você acha que uma pessoa que se move no profético, ela pode contribuir de fato no dia a dia ali da igreja para a formação de discípulos? A essência, né? Você multiplicar essa essência da possibilidade que todos podem ouvir a voz de Deus. E todos podem, a partir daí, viver um estilo de vida sobrenatural. Isso vai trazer o quê? O céu para a célula. Lá nas nossas células, nós temos uma cadeira que fica vazia, é a cadeira do milagre. Temos duas cadeiras vazias. A cadeira do visitante e a cadeira do milagre. Que alguém que está precisando muito de um milagre, ela vai sentar no final do encontro. E ali, as respostas das orações começam. E o testemunho de um feito de Jesus pode gerar um outro feito de Jesus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, você não deixar ninguém perto de você frio espiritualmente. É um grande benefício dessa cultura profética. Então eu tenho visto na nossa igreja, porque eu estou ali há muito tempo, pessoas antigas da igreja, agora, depois de 10 anos, nessa cultura mais intencional do sobrenatural, entrando. É muito lindo. Ontem mesmo nós estávamos orando com os voluntários do Ministério Infantil. Eu vi uma senhora muito antiga na igreja, assim, mas chapando, assim, coração aberto. Ela foi entendendo. E o ecossistema foi trazendo ela para isso. Então, na prática, interferir com o profético na ação social, em missões, nas células, nas famílias, no discipulado, na mesa. Eu sempre falo na mesa. Cara, a mesa do discipulado não pode só ser prestação de contas. É importante, mas não pode ser só isso. Tem que dar uma chapadinha, tem que ter um xalamaia, tem que ter alguma coisa. Entende? O cara tem que ser com o coração aquecido. Tá bom, já prestou contas. Tipo, prestou contas essa semana. Aí semana que vem vai de novo encontrar a pessoa. Eu espero que tenha melhorado, né? Melhorou. Então, às vezes você... Então, tá tudo direitinho, tá tudo direitinho. Cara, tem uma palavra para compartilhar. Tá queimando no meu coração. E depois a gente vai orar um pouco aqui. Paulo diz assim, olha, para os romanos: não vejo a hora de estar com vocês a fim de compartilhar um dom. Então Paulo não levava só conteúdo, levava unção também. Então eu acredito muito nisso. É um estilo de vida que vai contagiando, que vai influenciando e vai transformando essa sensação que geralmente atrai num primeiro momento alguns, vai democratizando isso. Então o profético maduro, ele sempre está, toda a roda, toda a mesa dele está influenciada pelo fogo do Espírito Santo. E tira um pouco a ideia do estereótipo, né? Que não tem problema algumas pessoas terem, porque se movem assim, é o estilo de cada um. Mas eu acho que essa vida prática, na mesa, a coisa acontecer de maneira sobrenaturalmente natural, né?
ou naturalmente sobrenatural, faz com que essa cultura seja propagada, né? Ali na mesa, o compartilhar numa mesa de maneira simples, trazer um pensamento de Deus e orarem juntos, trazer o céu para a terra ali no 1 a 1, vai fazer com que aquilo seja percebido que não é para um ou para outro, mas pode ser vivido por todos, né? A pergunta que eu ia fazer, que eu lembrei agora, antes da pamonha acontecer, antes do carro da pamonha chegar, era: você já citou, por exemplo, que o pastor Calito, de alguma maneira, não sei se na prática, e é isso que eu queria saber, ele te ajudou a ser um profeta comedido, né? Ou alguém que com bom senso. Fala um pouco disso. Como é que ele fez algo na prática? Ele te sentou, te ajudou em alguma coisa, te aconselhou, te corrigiu? Como é que foi isso? Foi a gente já era apóstolo, profeta, sem saber. A gente já fluía assim, né? A pastora Leila no apostólico, Marcos Madaleno evangelista, a Mariana Madaleno e a Vivi, a minha esposa, mestres. Então a gente já tinha, Deus orquestrou isso e a gente já fluía sem ter esse entendimento claro. Não só entendimento, na verdade a gente tinha entendimento, mas eu entendia que era para viver isso como igreja, né? Foi mais observando a maneira dele viver e de cuidar da igreja. Então isso partiu mais de você do que dele, do seu também bom senso, você olhar para ele e ver como ele se movia. Porque é o que acontece, minha história, na verdade, assim, na verdade não, mais profundamente assim. Eu sou de uma geração que ali na década de 90, 25 jovens foram batizados com o Espírito Santo, tá? E nós somos amigos. E no meu caso, eu fui sozinho no meu quarto. O Espírito Santo se apresentou para mim. E naquela época, a igreja tentou se livrar da gente. Os nossos pais não deixaram e a gente continuou. Então, o pastor Calito chega no final dos anos 90. Então já tinha uma centelha de avivamento na igreja. Já tinha. Então, eu sempre estava com... a gente tinha um ministério de oração, umas 15 irmãs, eu estava lá no meio já, adolescente. Já andava ali no meio. Mas ele foi me observando e observando alguns jovens que hoje inclusive estão na equipe dele, né? Hoje adultos. Então o bom senso veio muito pela forma como ele pratica a vida cristã, como ele cuida da noiva. E eu fui entendendo isso. Então sério mesmo, eu não me lembro dele ter me chamado para corrigir alguma coisa relacionada ao profético. Contudo, o que dá para perceber pelo que você fala, então, você foi olhando para aquele que se tornou o pastor da igreja e você foi se adequando em respeito, em honra, a uma visão da igreja, em seguir e se colocar ali debaixo, dentro daquilo que estava sendo, como você falou, né? Eu só fui falar em línguas em público depois que o meu pastor falou. Então, esse bom senso que você tem demonstrado. Tipo assim, ele falou, a gente está liberado. Estou liberado. Tipo assim. Tipo eu de bermuda agora. Aí, ó, foi. Então é isso. Esse bom senso é muito grande. Eu tive que lidar com uma situação de uma igreja que Deus visitou a igreja fortemente e uma pessoa se levantou como profeta de ofício, mas a igreja ela perdeu completamente a sua identidade e ela passou simplesmente a viver o dom de governo a partir do profético. Então eles estavam um dia numa conferência nossa e alguns pastores nossos estavam auxiliando essa igreja e tal. Aí eu saí no intervalo na conferência, aí vi eles ali, eu falei: Senhor, que eles não me chamem, Pai, já tem gente cuidando deles. Aí o pastor tal. Aí já espiritualizando tudo: não, a gente orou para te encontrar tal. Eu já vou pegando mal, né, mas eu fui respirando. Aí
uma coisa meio forçada, mas aí ele falou: pastor, a gente precisa de uma direção, que a gente dá boa noite no culto nosso, já cai todo mundo, domingo, está muito forte. E aí começa a profecia atrás de profecia e tal, a gente está meio perdido, mas ao mesmo tempo está muito forte, não sei o quê. Eu estava falando com ele, daqui a pouco passa essa pessoa do profético da igreja dele. Aí ele chama: aí ó, isso aqui tem sido uma bênção, não sei o que lá, tal, mas a gente está meio perdido, tal. Rapaz, na hora que ele fez assim, um impulso, eu coloquei a mão no ombro dele e falei: pastor, quem que é o pai espiritual da igreja? É essa pessoa ou o senhor? Ele falou: eu. Então a resposta já está dada, pastor. Está acontecendo um desequilíbrio. Tipo, eu não queria que ele me chamasse, mas me chamou. Já que chamou. Entendeu? Aí, a pessoa do profeta já saiu meio mancando, meio olhando torto para mim, e ele ficou meio: pastor, não tem que ficar perdido em nada. Primeiramente deu apóstolos, profetas, mestres, é se organizar. Muito bom. Mais uma pergunta aqui. Agora vamos mais pro prático, né? Já que a gente tem um profeta, então ajudar alguns profetas que estão fazendo algumas perguntas. Como podemos discernir quando uma palavra profética vem verdadeiramente de Deus e não apenas de emoções ou percepções humanas? Isso vocês ensinam aqui, né? Com certeza, nas escolas. Quem fala com muita humildade, bom senso, saber a hora, e dizer: ó, veja se faz sentido para você. E quem recebe também, gente, eu aprendi muito isso, porque antes eu não tinha nem esse entendimento, mas eu ficava um pouco mal, porque eu percebia que as pessoas se acomodavam com uma palavra profética, achando que a palavra faria o que ela precisa fazer em função da palavra. Por exemplo, eu tenho uma palavra profética de que eu vou fluir nos países na América Latina, tá? Eu tenho. Qual que é o básico, gente? Eu falar espanhol fluentemente, é o básico, não adianta. Não adianta. E Deus fez ainda mais. Minha filha vai casar com um paraguaio, que menino paraguaio. Fala até tupi, guarani. Aí ó, escancara. Então, Fabiane, é assim. Então, o que eu percebi? O profeta ou a pessoa, né, todos podem profetizar. A pessoa que recebeu a palavra profética diz: ó, não sei se faz sentido para você, mas a pessoa que recebe, se fizer sentido, tem que fazer a sua parte. Senão não acontece, gente. Não acontece, viu? Não acontece. E aí tem muita gente mal com o ministério profético, porque recebeu uma palavra que julgava ser de Deus e não se cumpriu. O que o apóstolo Paulo diz para Timóteo? Ó, lembre-se das palavras que você recebeu com imposição de mãos, e logo em seguida, combata o bom combate. Ou seja, não é só combater o bom combate da vida ministerial, combata o bom combate para que as palavras proféticas se cumpram, porque é uma guerra espiritual. Então eu tenho tanta profecia aqui, tanta profecia, que eu tenho que viver uns 400 anos. Só que o que acontece? Parte daquilo que a gente recebeu tem a ver com as próximas gerações, porque a gente não é um indivíduo, a gente é um coletivo. Ontem eu ia falar da borboleta monarca, né? Você sabe da borboleta monarca? Eu ia até mostrar a borboleta monarca, mas empolguei, nem peguei metade ali que eu ia pregar, mas... Então, a borboleta monarca, ela sai do norte, lá do México, para o sul, Canadá, e ela migra, é a maior migração de um animal invertebrado na Terra. São 4.000 quilômetros. Só que sai uma geração, chega a quarta. Entende? Aí ó, o multimídia está outro nível, hein? Meu Deus. Essa aí ó. Tem uma outra aí? Já que já pôs uma, põe a outra agora.
Aí não tem, tudo bem. Amém. Tá bom, tá, é demais também. Então é essa aí. Saiu uma geração, chega a quarta. Aleluia. O profético é tão importante. Gente, eu basicamente me movo nas palavras proféticas que eu recebi há anos atrás. Quando eu estava ajoelhado num barraco, dentro de um barraco, com o chão de terra, minha família desesperada, tradicional, mas desesperado, colapsando. Alguém falou, tem que procurar a irmã Cláudia. Ela é pentecostal, ela mora no morro tal. A família desesperada foi, mesmo com aquele tradicionalismo todo. Aí os 3 filhos da dona Santalina, minha mãe chamava Santa, e do senhor Célio, se ajoelharam, eu no meio. Aí ela foi orando, eu lembro até hoje, eu tinha, 13 anos. Colocou a mão na minha cabeça e falou, opa, esse aqui é sacerdote. Esse aqui vai falar para multidões. Eu peguei aquilo ali. Depois eu construí uma amizade com a irmã Cláudia. Me tornei pastor, honrei a irmã Cláudia e tal. Basicamente ali me ativou. É muito forte isso, gente. O diabo quer banalizar algo que muda destinos. Nós não vamos deixar. Esse púlpito tem palavras proféticas, na sua célula tem palavras proféticas, no seu discipulado tem palavras proféticas, você tem palavras proféticas, e outra também, gente, que eu pego mal também, eu vou falar do meu jeitão aqui, né? Toda hora uma palavra profética também, você não está dando conta. Me dá uma palavra profética, você tem 500 que você não conseguiu ainda. Você quer mais uma? Então, se contenta com aquelas que você já recebeu, vá para um outro nível, daí você procura as novas. Isso é importante também. Gente, em nome de Jesus, gente, se entrar um homem de Deus aqui para orar, não passe em cima das pessoas para receber oração, não. Meu Deus, tanta coisa estranha que a gente vê por aí. A pessoa é capaz de lesionar o irmão. Gente, eu vejo cada coisa doida. Se a mão daquele homem tiver que chegar na sua cabeça, vai chegar. Ele salta da plataforma, vai no meio da multidão, põe a mão na sua cabeça. Eu estou cansado de ver isso aí. Cansado de ver. Quando você faz isso, tem muito profeta que saiu do Brasil por causa de idolatria, você sabia? Eu sei, eu conheço. O cara não pode atravessar a rua para comprar um pão. A gente é dado a crer. O brasileiro é sensitivo, e aí o profético flui fortemente. Mas a gente não pode transformar isso em idolatria, gente. Misericórdia. Porque o que a pessoa tem, você também tem. Eu estava falando na mesa ontem. Se eu estiver no meio de uma conferência, todo mundo está orando por todo mundo, aí vai os intercessores, não chegar em mim, eu mesmo oro na minha cabeça e caio. Eu não tenho problema não. Já vou. Lá eu tenho a sanção de cair sozinho. Sério. Muitas vezes eu caí sozinho. Na plataforma, caí sozinho. Virou até figurinha. Cai. Meu Deus, que isso, gente? Não, quando aquele pastor colocar a mão na minha cabeça, eu rompi. Você já rompeu há muito tempo, você está marcando aí. Meu Deus. Identidade. Você é filho de Deus. E você não está de tanque vazio, não, você está de tanque cheio. Então, fica tranquilo. Eu tenho uma tese, né? Assim, ninguém rompe no seu destino sem encostar algumas vezes a barriga no altar. E isso, gente, eu tenho certeza na hora de uma chamada. Não, eu tenho certeza absoluta. Eu estava lá no laboratório, na conferência Cidade Leadership, laboratório profético. Uma irmã veio falar comigo, uma senhora. Ela falou, pastor, eu nunca na minha vida correspondi a um apelo vindo no altar. O Senhor chamou, eu vim. Na hora que eu encostei minha barriga, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu sonhava com isso. Olha só como é forte. E também, todos nós, para irmos para o nosso destino, ou sermos impulsionados, teremos que receber algumas orações na nossa cabeça. Mas quem vai proporcionar esses encontros é o céu. E acontece. Todo mundo aqui tem experiência para contar sobre isso. Amém? Mais uma pergunta aí. Dentro do que você falou, usando o seu próprio exemplo,
O exemplo, por exemplo, de falar a América Latina. É muito natural da gente, quando a gente recebe uma palavra profética, e somos daqueles que creem, então a gente crê naquilo que recebeu, a gente então querer que ela se cumpra. E a gente entendeu aqui que a gente precisa se preparar para o cumprimento dela. Mas quando eu sei que é a hora de ir, o que envolve isso? Por exemplo, você acha que os pastores ligados a você hoje, Carlito e amigos, sem autonomia, vai ter que passar isso por eles? Nunca desconectado ao corpo e à paternidade. Porque toda unção, toda palavra profética, ela tem uma sincronia, né? E muitas vezes, a maioria das vezes, a ordem é assim: é uma coisa no privado que depois irá para o público. Então tem que ter sim uma podemos dizer assim, uma confirmação, né? E um empoderamento para os estágios também. Com certeza. Isso é fundamental. Você falou da palavra confirmação. Então, o Senhor, por exemplo, fala comigo, falando de uma forma prática aqui, né, Rick? O Senhor fala comigo, eu procuro a minha paternidade e há uma confirmação. Não necessariamente a direção vai ter que vir através dele. Então, você tem uma impressão que tem um destino do Senhor para sua vida, você vai lá e compartilha. É uma coisa que vai impactar muito a minha vida. Então você vai e compartilha com ele. Mas também não fica naquela posição de esperar. O que tiver que ser, o meu pastor vai ter uma revelação e ele me falar. Não. É uma prestação de contas. Pode ser que o pastor fale: eu confio no que você ouviu, entendeu? Ou eu vou orar por isso, porque tem implicações, né? Mas nunca autônomo, nunca sozinho, nunca carreira solo, né? Sempre interligado. Porque no final das contas, não tem a ver com a sua história, tem a ver com o corpo. Esse é o ponto. Não é, nós somos um ser coletivo. Posso orar por eles aqui? Posso? Eu queria fazer aqui, vocês podem ficar aqui também. Eu queria fazer uma oração aqui, algumas orações do tipo assim. Primeiro, eu queria que aqueles que se identificam com um dom de governo específico, se levante quando eu falar, que a gente vai orar especificamente para cada dom de governo. E os que ficarem, que não identificaram ainda, a gente vai orar por último, tá bom? Então, os que se identificam com o dom de governo apóstolo, podem ficar em pé, por favor. Fica aqui para me ajudar a orar por eles. Isso. Podem ficar em pé. Aí você que está próximo, põe a mão no ombro aí, estenda as mãos. Vamos orar por eles. Aqui, ó, esses aqui, ali. Não deixa ninguém sem a mão no ombro aí. Vamos orar, impõe as mãos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar agora o novo nível do dom apostólico sobre o teu povo. Senhor, que haja agora um aprofundamento, que haja agora uma patente nova, que agora os olhos sejam abertos, um novo nível de intrepidez. Pai, que em nome de Jesus o Senhor encha o coração deles dos movimentos do céu, para levar a igreja, a noiva, para próximos níveis. Em nome de Jesus, que o Senhor faça com que eles também gerem novos nesse dom tão importante, para levar o reino, uma comunidade, um povo, alguém, para o futuro preferível que o Senhor tem. Pai, que o Senhor os proteja espiritualmente, que eles ouçam a sua voz de uma forma ainda mais clara, que eles possam, Pai, viver no futuro, e influenciando o presente, trazendo os movimentos do céu para a noiva, aleluia,
levando a noiva para entrar em territórios ainda não habitados, para aumentar a influência aonde ela não influencia, ou não influencia da forma como deveria. Deus, incendeie os apóstolos, que a mente estratégica e visionária não se transforme em religiosidade. Que a organização não apague o fogo. Que as estratégias sejam impulsionadas pelo poder do teu Santo Espírito. Dê a eles agora um novo nível de palavras de conhecimento, de palavras de sabedoria. Quando eles abrirem as suas bocas, haverá uma assertividade que trará unidade. Nós precisamos deles, Pai. Nós precisamos dos apóstolos. Pai, há uma confusão nesse dom de governo no Brasil. Não é só usar um anel e começar a falar em hebraico, é muito mais. Não é só fazer ritos judaicos, mas é um posto de comando. São generais, Ei, general, receba uma unção de guerra, para apontar o caminho para a noiva, para níveis de conquistas inéditos. Receba a blindagem do céu. Receba agora uma fileira nova de intercessores, para que as suas mãos não abaixem. Enquanto vocês estiverem com as suas mãos levantadas, haverá guerra e vitória, haverá embate e conquista. Eu vejo o Senhor levantando para os apóstolos mais experientes, novos com a unção de Arão e Ur. Que todas as setas, estilhaços de guerra, toda a armadura deformada, que agora os anjos possam revitalizar suas armaduras e que elas reluzam de novo. Marchem com a unção do Espírito Santo, respaldado pela igreja que reconhece esse dom como importante, como diretivo, como paternidade, em nome de Jesus. Pode sentar. Agora eu quero que você que se identifica, não que você flui no profético, mas que você que se identifica com o dom de governo de profeta, e de alguma forma no privado já aconteceu um tipo de validação, um respaldo da liderança, você identifica como um dom de governo, pode ficar em pé, nós vamos orar. Não é evangelista, o evangelista ele flui também nos dons proféticos, é uma outra coisa, tem uma sinergia, mas é uma outra coisa. Isso. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, pode colocar a mão no ombro deles também. Papai, em nome de Jesus, liberamos, Pai, os profetas de ofício, Senhor, para que eles possam frutificar. Que o Senhor, Pai, imunize o coração deles contra a autonomia,
e qualquer nível de orfandade. Que eles entendam, Pai, que não é um dom superior, mas é um dom de governo que tem o mesmo valor do que os outros, e que não haja confusão no fluir desse dom, para abençoar a igreja com a cultura do céu e para viabilizar aquilo que o apostólico viu, está vendo e verá. Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja validando no público cada profeta, que haja um reconhecimento público, que cada um aqui ganhe a capacidade de cooperar para a edificação da igreja, que haja sempre um senso de responsabilidade, que nenhum profeta de ofício nessa casa deixe de ter secreto, porque o secreto é o GPS, que eles, Pai, não se apeguem mais à unção e à função do que em deferência de se apegarem no Senhor, que a maior intenção deles seja o Senhor, que eles queiram mais a Ti em primeiro momento do que o poder que o Senhor libera. Ora calá renas, circuncide o coração, purifica as intenções, purifiquem as intenções do ministério profético dessa igreja, que todos tenham seus corações de filhos e possam ajudar nessa cultura de levar o céu para a terra. Obrigado porque os atos proféticos vão começar, agendas proféticas para gerar a visão, vai começar no outro nível, nós abençoamos, Pai, e pedimos que o Teu amor seja a chave desta função no Teu corpo, em nome de Jesus, amém. Os mestres, fiquem em pé. Os mestres eu quero aqui pertinho de mim, aqui, ó. Pode ver aqui. É outro nível, né? Eu quero pertinho, vem aqui pertinho. É, pertinho. Vocês são outro patamar. Vem cá. Aleluia. Aleluia. Olha só quantos, meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Ô glória. Eu nunca vi tanto mestre assim não em uma igreja. Pode chegar. Meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vocês não são complicados não, vocês são cheios do Espírito Santo. Aleluia. Vocês ajudam a igreja a comer com qualidade. Vocês nutrem o corpo. Aleluia. Vocês protegem a igreja de heresias. Aleluia. Vocês enraizam a igreja em Jesus. Aleluia. Amém. Senhor, muito obrigado. Põe as suas mãos sobre eles, querido. Olha, está descendo aí a gente, hein? Obrigado, Senhor, porque livros estão nascendo aqui nessa manhã. Se já não nasceram, papai, agora seja o Senhor da mente deles, que nenhum tipo de pensamento traga incredulidade, mas agora, Pai, que o Teu poder, Senhor, os invada completamente, inaugurando o novo tempo, nesse dom que eles receberam de Jesus, que sejam mestres
com a mente inspirada e o coração incendiado. Rebacalaikaço. Liaiano. Ei, o Setionas. A unção que estava sobre Jesus, a unção que estava sobre o apóstolo Paulo. O maior mestre, depois de Jesus, foi para o terceiro céu. Ei, eu declaro sobre a sua vida novas experiências com o Espírito Santo, coisas que você nunca imaginou, você experimentará. Aleluia! E quando você for ministrar, escrever, orientar, sempre haverá transformação. Ei, Sonakalai, Rimanakelobanassa. É o que Paulo escreveu: o meu evangelho não consistia em palavras humanas, mas em poder. Aleluia, aleluia. Seus olhos estão incendiados. Você não vai mais grifar a Bíblia. Será tanta revelação que você vai pintar a Bíblia. Ei, a sua atmosfera agora são palavras remas. No calarcanas. Você vai sonhar com as escrituras. E você tem um novo nível de discernimento para não permitir nenhuma contaminação no corpo. Vocês serão guardiões da boa doutrina. Tudo apontando para Jesus. Receba, que seu coração seja incendiado. Estude, se aprimore. Eu vejo gente aqui fazendo mestrado, doutorado. Deixa o Espírito Santo tocar na sua mente. Seja protagonista no monte da educação. Um monte tão perseguido. Se prepare. Quem sabe o dia que essa igreja tiver uma escola, você vai ajudar. Ei, Romayanahas. E se você tinha um espírito crítico, isso passou no seu coração. Você não critica mais. Você abençoa, constrói e ajuda a resolver. Se você pode entregar mais e não está entregando, se apresente. Porque acima de tudo a sua mente é brilhante para expandir o reino. Deus abençoe, vai para o seu lugar. Aleluia, por gentileza. Aleluia, é forte, hein? Aleluia, aleluia. Os evangelistas, em pé. Como nós precisamos de vocês. Onde estão? Vamos orar. São os nossos esquisitinhos. Graças a Deus pela vida de vocês. Os que começam a igreja, os que abrem caminho. Meu Deus, é forte demais. É forte demais. Em parte, se os evangelistas se despertarem, a igreja vai avançar ainda mais. Aleluia. Senhor, coloca a mão sobre ele. Abençoe ele. Ei, Tonacalas. Ei, tu. Canace. Aqueles que não têm medo de sistema nenhum. Ó, tá aqui, tio. Eruarcai. Ei, Oriacimorras. Aqueles que têm o rugido, rebacado, leão. Oh! Aqueles que começam no marco zero, bacana mais, checalas. Nós abençoamos vocês, mas nós fazemos ainda mais. Repliquem, coracalaça. Repliquem, shoas. Um amor incondicional e imparável pelas pessoas.
Tirem a vergonha da igreja, a vergonha de evangelizar, a vergonha de proclamar. Fio que nasce calar. Liraço yará que namanas. Oiarinaça. Todo estilhaço de guerra, toda seta contra a sua vida está por terra. Você recebe uma blindagem para ir em lugares que poucos querem ir. Torabaquenas, ribaçoharas, niario, vainas. Vocês abrem a picada, robacaianas. Vocês limpam o terreno. Recebam. Ei, evangelistas, nasçam, robacaça, chonas. Se apresentem, choieracana, corecale, carehas, meaço, nimaiaça, eriatinoas. Vocês não serão simplesmente, terão um olhar de pessoas impressionadas, mas vocês inspirarão. As pessoas serão contagiadas, não ficarão só impressionadas. Repartam a compaixão, o amor, com a igreja, para que a igreja vá como missionária, influenciando. Rebacalamanas. Tchonai kenamas. Traga para a igreja esse olhar que vê a pessoa transformada, sem antes estar. Por favor. Limanas. Senhor, levante os evangelistas da igreja brasileira. Arabacanas. Levante, Senhor. Levante, Senhor. Erimanacalamanas. Levante, traga a unção dos 70. Arabalas. Aqueles que não levam bolsa ao forge. Maria suichonamequeselas. Aleluia. Aleluia, aleluia. Você que é evangelista, comece a declarar que a igreja está sendo despertada. Para levar o amor dele, de Jesus. Para todos os níveis da sociedade, para além das fronteiras da nossa nação. Orepanas. Eu vejo o seu passaporte. Opa, quenas. Calas. Etonassa. Seu passaporte carimbado, hein? Chocolate senacas. Eu vejo, escuta nações. Eriapanaia numa raça. Nerrachunelaise. Oiasse nimiasarai. Nerroiasse turecalabanas. Turecalas. Eriassunias. Porque você não tem desprezado o seu vizinho. Deus vai te fazer atravessar o Atlântico. Ribai queroquenas. Esse oiarás. Esse oiarás. Receba a unção do imparável. Receba a unção do boi selvagem. Oreas ramas. Ramariaco nemaiaçou. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar. Pode sentar. Os pastores. Pastores e pastoras. Coloque a mão aí e abençoe. Senhor, eles ajudam a replicar o teu amor, Senhor, e o teu cuidado. Eles não cansam de amar. E nós abençoamos esse dom de governo tão importante no corpo. Que eles sejam, Pai, cheios do teu Espírito. Que eles tenham, Pai, suas emoções bem resolvidas, para conseguir cuidar sem adoecer.
O haraque né manas. Eribakino maiahai que eu não sou. Depois da pandemia, nós sabemos, Senhor, que o mundo ficou mais frágil emocionalmente. Mas existe amor dentro do corpo, porque não existe nada que Jesus não possa curar. Pai, derrama um amor sobrenatural, derrama discernimento de espíritos. Eles não vão aconselhar demônios, eles vão expulsar demônios e aconselhar pessoas. Opa, olha aí, choquenas, alai harai conas. Um novo nível de discernimento, rabacai, nissurharai. Quando as pessoas chegarem na frente delas, os espíritos malignos estarão já amarrados. Não haverá engano. Eles não serão ludibriados, manipulados. Ei, e esse amor ágape, eu vejo o teu amor ágape crescendo no coração deles. Esse amor que aponta para ti, Pai de amor, o amor cobre uma multidão de pecados. O amor vence o medo. Ei, quantas pessoas presas ao medo, você está liberado com essa unção desse amor que vence o medo. Eu sei que você sente mais, e toda dor relacional no seu coração, se existe alguma ferida de uma ovelha, de um discípulo que te feriu, que o Espírito Santo feche essa ferida nessa manhã, para que o seu coração não retenha amor. Um coração ferido começa a reter amor. Você ama de forma incondicional, porque também isso é uma capacidade do Espírito Santo. Não desista de replicar pessoas sob essa influência. Sejam aqueles que alertam quando o amor não está em vigor. Denunciem a falta de amor. Não permita que as mesas de discipulado sejam pesadas, julgadoras, impositivas, manipuladoras. Tragam a leveza, porque Jesus é manso e suave, e porque nele encontraremos descanso. Eu declaro sobre você e sobre a sua influência que haverão testemunhos de pessoas radicalmente curadas e restauradas. Se estava no seu coração uma sensação de desistência, isso está saindo agora, porque Jesus não desistiu da noiva, Ele entregou-se por ela. Todas as suas marcas relacionais eu declaro que se transformarão em unção para amar ainda mais, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Vamos ficar em pé, eu quero fazer mais uma oração, depois eu vou passar a palavra para os pastores aqui. Bom demais. Aleluia. Quanta coisa boa. O pastor Carlito brinca comigo assim, ele fala assim: daqui uns 10 anos, talvez até menos, a gente vai chegar aqui nesse campus gigante, o guarda vai pedir o nosso documento para entrar. Você é meio esquentadinho, você tem que ficar calmo. Aí você vai dar o seu documento. Você vai entrar naquela multidão de pessoas. A gente estima que em 2030 talvez a gente tenha 30 mil pessoas só em São José. Mais os frequentadores. Você vai lá para o jardim de oração, ninguém vai cumprimentar você.
Você vai voltar, vai para sua casa. Você vai lembrar, e eu tenho que lembrar, o que nunca nós podemos esquecer: que antes do nosso dom vem a nossa identidade. Nós começamos como filhos amados e vamos morrer como filhos amados. Você não é o seu dom, você é um filho amado. Então faça do dom algo que venha abençoar a família dos filhos amados. Aleluia, aleluia. Um dia fizeram um teste do meu perfil e dos outros pastores líderes. A gente nunca conversou desse teste, né? Eu até queria conversar, mas não conversaram. Só comigo que a consultora disse: tem que ser pessoal o desfecho do teste. Eu falei: ô Senhor, todo mundo está sendo por telefone, pastor, minha esposa, a pastora. Ela pegou o envelope e falou assim: pastor, como que o senhor consegue? O senhor já ficou em depressão? Eu falei: não. Depois você entrou no ministério? Não. O senhor tem crise de pânico? Não. O senhor já pensou em desistir? Não. Ele falou: pastor, de acordo com o seu perfil aqui, você está 24 horas fora da sua zona de conforto. Você faz há muito tempo coisas que não tem a ver com o seu jeito. Como o senhor consegue? Eu disse: porque eu sei da minha identidade. Eu sou um filho amado, e o filho faz o que precisar ser feito na casa. Esses dias minha esposa trouxe uma palavra forte sobre a minha vida. Eu falei: eu recebo, aleluia. Eu precisava disso aí. Ela disse: Fabiano, quero te trazer uma palavra do céu. Está forte aqui no meu coração. Você nunca vai ficar sem estar no meio das questões burocráticas. Eu falei: meu Deus, queria morar numa montanha, num mato. Porque nesses lugares é necessário a unção profética. E aqueles que fluem no profético, que vão para esses lugares fazem com que essas pessoas se mantenham simples e humildes. Na verdade, é um presente que o céu te deu. Eu falei: tá bom, começou direitinho, agora está dando palestra já. Então, independente de qualquer coisa, você é filho amado e servo. Servo. Vai dar certo se você entender isso. Amém. Vamos orar. Senhor, eu honro tanto, Pai, que esta casa carrega do céu. E eu não consigo pensar em outra coisa para esta igreja senão multiplicação. Eu vejo, Senhor, um céu erepacanás, cheios, um céu cheio de flechas sendo lançadas. E que cada um aqui, Senhor, diga sim para o novo nível do apostólico que essa igreja está entrando. Ramacanas, Leaheruinas, Econas. Antes o nosso discipulado, Pai, era para melhorar um discípulo e para ele liderar alguma coisa. Agora, nesses últimos dias, é para liberar aqueles que ajudarão a plantar novas igrejas. Eu declaro, Senhor Jesus, esse equilíbrio do céu aqui neste lugar, onde tudo funcione bem, conectado, tudo em sincronia, para que todo o ecossistema continue saudável.
para que este lugar continue e as outras igrejas, a partir dessa cobertura espiritual, continue liberando discípulos extraordinários de Jesus, que multipliquem o reino e expandam o reino. Pai, que ninguém nessa igreja deixe de ter o reino de Deus como primazia. Seja assim das crianças até os idosos. Blinde, Pai, toda a liderança contra as investidas de Satanás. Livre-os da tentação, das tentações. E, ó Deus, que eles possam viver os seus melhores dias e anos. Oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Deus abençoe. Muito obrigado. Como nós temos som. Como nós temos dito, aquilo que a gente celebra, permanece e multiplica. Então, de uma forma muito especial, é até como um ato profético, a convicção de que através da honra nós estamos recebendo aquilo que esse irmão carrega, aquilo que o Senhor tem confiado a ele. Então, fica muito claro que ele é um embaixador do céu no assunto filiação e unção. Muito obrigado, Fabiano, mais uma vez, meu irmão. Muito obrigado, porque o teu secreto tem feito sentido aqui para nós hoje. As revelações, a profundidade. Então, eu quero convocar você a dar em honra, já crendo que nós, como igreja local, estamos recebendo aquilo que este irmão, a igreja da cidade, carregam sobre nós. Eu quero convidar você a aplaudir, celebrar, gritar, porque isso vai permanecer, isso vai multiplicar. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado por essa mesa, obrigado por essa unção. Obrigado por essa convicção de filiação. Obrigado, Pai, por essa paternidade bem resolvida. Obrigado por essa igreja que é uma só. Obrigado porque Mamon perdeu aqui dentro. Obrigado, Senhor, porque o espírito de divisão não tem espaço aqui. Obrigado, Senhor. As facções, as ofensas, as intrigas, as separações, orfandade, autoenvio, autopromoção, não tem lugar entre nós. Obrigado, Senhor. Obrigado. 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 Nós honramos o Senhor Jesus Cristo. Nós honramos o Pai de amor, o Espírito Santo, o Deus da comunhão. Nós honramos a Ti, Deus, na vida do nosso irmão, na vida do pastor Carlito, todo aquele povo, todo aquele exército, aquela família. Nós honramos e recebemos, Senhor, e recebemos. Nós cremos no poder da honra, nós recebemos. Nós somos continuadores também do Fabiano e do Carlito, pais. Nós somos também continuadores deles, Senhor. Obrigado, obrigado por essa identidade bem firmada nos nossos corações, por Ti, Espírito Santo. Obrigado, no nome de Jesus. Amém. Mano, nós amamos você, velho, profundamente.